Querido, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nessa manhã tão preciosa que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui para mais um devocional no nosso livretinho de devocional, falando sobre a ira, acalme o seu coração, baseado aqui no devocional do Dr. Robert Jones. E hoje, meus queridos, hoje é uma coisa assim que eu vou te falar, viu? Porque a gente fala da ira, a gente fala dos nossos problemas, do nosso pecado, mas hoje o autor ele traz para nós uma reflexão sobre como que nós devemos desenvolver, como que a gente deve trabalhar a nossa ira. Então, a ideia aqui do nosso devocional hoje é sobre o despir e o revestir. E o texto que eu quero ler com você, estou abrindo aqui a minha Bíblia novamente, se encontra lá em Efésios capítulo de número 4, versos 31 e 32. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz aqui neste texto. Ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A questão toda aqui é: o que eu faço com a minha ira? O que eu faço com o meu pecado quando ele se manifesta? Como que isso acontece na minha vida? Como que isso que acontece na sua vida? Então, a Escritura ela nos traz um princípio muito prático de que quando nós somos alcançados pela palavra de Deus, o nosso coração agora é alcançado e as nossas motivações começam a mudar no nosso coração para que o nosso comportamento também seja transformado. Aí nós vemos ontem nós estávamos num grupo de discipulado, a gente estava falando sobre a questão da graça e da performance. Às vezes a gente quer fazer as coisas para que os outros percebam. Porém, entretanto, nós temos que basear a nossa vida naquilo que Cristo fez por nós. E aí sim nós respondemos com uma vida de santidade. E aí nesse princípio o apóstolo Paulo traz aqui no capítulo 4 de Efésios um princípio muito interessante, que é o princípio do despir e do revestir. Então Deus ele nos chama, ele nos convoca a despir o nosso pecado, a nos despirmos do pecado e nos revestirmos da justiça. Ou seja, é abandonar aquela maneira de viver ímpia. E aí se você olhar para o texto aqui um pouquinho antes, ele diz assim: não vivam como vivam os gentios, né? E como é que vivem os gentios? Aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem Deus como o centro da sua existência, da sua vida, como seu objetivo principal de adoração. Ele diz, eles vivem obscurecidos, eles vivem antes disso na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Então, ou seja, ele está dizendo assim: não andem assim. Você deve se despir dessas atitudes ímpias, porque o seu coração foi transformado. E agora você deve se revestir da justiça. Então é abandonar o comportamento ímpio e buscar e substituí-lo pelas alternativas piedosas. E aí Paulo ele aplica esse princípio aqui diretamente à ira. Então o que é interessante e nos choca num certo sentido, o número elevado, né, de termos que o apóstolo Paulo usa aqui. Olha só, ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem toda malícia. São 6 situações que ele apresenta aqui que a ira se expressa, né? Então ele dá essa lista, não é científica, mas uma lista exaustiva, onde a presença do pecado, o remanescente do pecado se manifesta através dessas coisas. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que redobrar os nossos esforços para lidar com esse pecado que está no nosso coração. Então, o que nós deveríamos fazer com a nossa ira? De maneira prática, o que nós deveríamos fazer? Então Paulo ele diz de maneira muito clara: abandone a sua ira. Qualquer que seja o grau
esses 6 termos, né, eles carregam essa forma cumulativa. Então, Paulo diz assim: abandone-a completamente. Não permita que nenhuma parte dela continue na sua vida. Extermine, corte. Se a tua mão te faz pecar, corta fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Nessa profundidade que o Senhor Jesus nos fala, a ideia do apóstolo Paulo é: tire isso da sua vida. Tire isso. E aí, talvez você pergunte assim: mas o que eu tenho que fazer para substituir a ira? O texto responde. O texto ele diz assim: olha, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Então, o que eu substituo aqui a minha ira? Eu substituo por compaixão e perdão. Então, ao invés de semear a ira, ao invés de semear a cólera, a amargura, ao invés de eu semear a minha indignação, essa gritaria, a calúnia, toda a maldade, eu agora começo a semear o quê? Nesse processo de despir e revestir, então eu começo agora a semear perdão, a semear profundamente no meu coração esses princípios substitutivos, né, do despir e revestir. Então, então perceba, não é só suficiente você apenas deixar de ser amargo, irado e etc. A gente deve trabalhar para que sejamos bondosos, compassivos e perdoadores. E como é que você pode se despir então da sua ira e se revestir na semelhança de Cristo? De maneira muito prática, vamos pensar num exemplo aqui de que você tem uma pessoa que você tem estado irado com ela. Comece a orar por ela. Comece a orar por essa pessoa, comece a clamar pela vida dela, para que Deus transforme a vida dela, para que Deus mude a situação que vocês estão vivendo, e perceba essa ação do Senhor orando na vida dessa pessoa. Por acaso, se você tem planejado, né, alguma coisa maldosa, quebre isso. Quebre isso de maneira muito prática. Se você tem pensado de alguma maneira vingativa, não, a vingança não pertence a nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, a vingança pertence ao Senhor. E aí você pergunta: mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer? Essa pessoa está me afligindo, minimamente eu tenho que manifestar minha ira contra ela. Querido, o apóstolo Paulo nos dá uma razão extraordinária, e se a gente pensar na realidade dessa razão, ele diz assim, no finalzinho do verso 32, Deus, como perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que verdade tremenda, querido. Que verdade maravilhosa, porque essa verdade ela me direciona à razão de eu não manifestar a minha ira contra as pessoas. E a razão de eu me despir diariamente das questões que se levantam, como o texto diz aqui: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim como toda malícia. Por quê? Porque o perdão de Deus me alcançou. Então, a razão de trabalharmos assim é porque pela graça fomos perdoados. Então o principal motivo para perdoarmos aos outros é porque eu fui perdoado. Então esse argumento ele é irrefutável. E a lógica aqui da interpretação bíblica é: como que você pode permanecer amargurado ou difamar alguém quando Deus Todo-Poderoso, aquele que teria o motivo mais justo para derramar sua ira sobre os nossos pecados, sobre a nossa vida, Ele nos perdoou completamente. Como que nós vamos continuar agindo assim? Portanto, querido, reflita sobre essa realidade, reflita sobre esse propósito, e que eu e você possamos, em nome de Jesus, nos despir do nosso pecado, nos despir de toda a amargura, de toda calúnia, de toda blasfêmia, de toda cólera, de toda gritaria, de todas essas coisas que nos afastam do Senhor, e possamos nos revestir da bondade, da compaixão
e do perdão de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Um grande abraço, um excelente dia e até o nosso próximo encontro. Deus o abençoe.